Seguindo então com o nosso estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Obsessão infantil. Dentre as graves perturbações de origem espiritual, a que afeta a infância apresenta-se mais constrangedora e terrivelmente dolorosa. A infância é período de recomeço que inspira ternura, ao tempo que desperta o desejo de proteção em natural defesa da sua fragilidade. A criança, na sua atual inexperiência, proporciona alegria, ressumando encantamento e bem-estar. Jesus tomou-a como modelo de pureza, de inocência, referindo-se naturalmente ao sono momentâneo que experimenta o espírito sob o anestésico da reencarnação. Sob esse ponto de vista, trata-se de um ser com múltiplas realizações em outras investiduras carnais, que retorna para recomeçar, reparar, aprender, conquistar a vida. Ou seja, a criança está criança, ela não é criança. O corpo físico é criança, mas esse espírito é milenar, tem um passado, embora ela não se lembre dele, mas ele está presente no seu corpo mental. Continuando. Como consequência, os atos reprocháveis, ou seja, negativos, indignos, os dramas gerados, os crimes praticados, os valores de enobrecimento, as aquisições relevantes, prosseguem pesando na economia evolutiva do espírito em processo de crescimento, que reinicia o curso que a morte interrompeu anteriormente, mantendo, porém, a carga desses compromissos positivos e negativos. Adormecida a memória em névoa carnal, não se dissipou a responsabilidade dos erros que atraem magneticamente aqueles espíritos que lhe padeceram as acusações, as injunções desrespeitosas. Igualmente equivocados, permanecendo na erraticidade, ou seja, no plano espiritual inferior, mantém os desditosos propósitos da vingança, da cobrança tormentosa, envergando a indumentária moral de verdugos que se comprazem em impor as suas tenazes de perversidade, dando prosseguimento às obsessões. Na infância, porque destituídos das autodefesas que a prece e a vigilância, as boas ações e o arrependimento propiciam, permanece, no entanto, ao apoio dos benfeitores e guias espirituais, que se submetem às leis de causa e efeito, acompanhando os processos reparadores, interferindo somente quando as circunstâncias assim o permitirem. De início, esses adversários desencarnados acompanham a criança e se apresentam espiritualmente no momento do parcial desprendimento pelo sono, fazendo-a recordar os crimes ante os que recua para o corpo sob pesadelos terríveis, aos gritos e tremores que irão instalando as fixações doentias através das quais as futuras agressões se tornam obsessões cruéis. Ou seja, a criança é atingida por esses obsessores durante o período do sono. Por isso que algumas crianças têm pesadelos terríveis. Estando no corpo, ela está protegida pelo seu anjo guardião, pela família e pelo esquecimento do passado. Mas quando ela dorme, ela retoma a sua consciência e encontra desse outro lado o seu vingador. Continuando. Embora o cérebro infantil não registre os fatos evocados espírito a espírito, distúrbios nervosos se instalam, abalando o equipamento delicado da usina mental, favorecendo o campo a fim de que se instalem processos de alucinação, de vampirismo, de subjugação. Nesse período ocorrem as incorporações que, além de danosas ao psiquismo infantil, também abalam a estrutura orgânica, facultando campo à instalação de diversas enfermidades. A criança obsidiada apresenta comportamento doentio, incontrolável, variando desde os estados depressivos e de inapetência aos de agressividade e violência, mordendo, golpeando, arrebatando tudo e tentando autodestruir-se. A sanha do adversário, ao invés de ser aplacada ante o sofrimento do seu antigo inimigo, antes aumenta, sentindo-se dominador na situação vexatória. É evidente que os pais e demais familiares que padecem da injunção aflitiva estão em curso na problemática que ora defrontam nos seus afetos.
convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto, com dívida mais pesada. Faz-se necessária a paciência evangélica, revestida de amor para com ambos os litigantes, orando-se pelo perseguidor, assim como pelo perseguido, envolvendo-os em ondas de ternura que impedem as vibrações viciosas que danificam o equilíbrio do paciente. Por outro lado, os novos algozes tentam esgotar as energias daqueles que protegem as suas vítimas, irritando-os, provocando reações inesperadas e grosseiras em relação ao enfermo da alma, de modo a desanimá-los. Esses espíritos obsessores procuram irritar os pais, os professores, os colegas, para que eles possam continuar incomodando a vítima. Nesse quadro tormentoso de obsessão, a bioenergia desempenha uma função terapêutica relevante, por envolver o doente em vibrações de bem-estar, de harmonia, que impedem as descargas magnéticas perniciosas de os alcançar. A constância que o amor oferece, a confiança de Deus, gera uma psicosfera protetora, diluindo as correntes vibratórias destrutivas e, por fim, alcançando os antagonistas espirituais, que terminam rendendo-se à compaixão e à misericórdia. Concomitantemente, o diálogo com os perseguidores nas reuniões especializadas proporciona-lhes esclarecimentos libertadores e contribuição valiosa para que recobrem a paz que lhes faz falta. Diante da criança enferma, apresentando variadas patologias, deve-se pensar na lei de retorno, sem dúvida, que nela imprime os quesitos genéticos propiciadores da reparação dos erros cometidos, mas também a presença dos espíritos em dificuldades morais, insistindo nos propósitos de darem curso às obsessões de longo prazo e de consequências imprevisíveis. Vigilância e amor, disciplina e bondade deve constituir, entre outras diretrizes de convivência com a infância, as melhores terapêuticas de socorro espiritual e moral. Como a função do renascimento carnal não é de sofrimento, mas de educação, de renovação moral, todos aqueles que se encontram endividados perante os divinos códigos recebem equipamentos espirituais para a reparação e a auto-iluminação. Portanto, meus amigos, tenhamos paciência com as crianças, porque elas podem estar sofrendo sem serem capazes de nos explicarem as razões. Ficamos por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.